Olá, amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. E dando sequência à nossa série de entrevistas sobre a importância das atividades físicas para a nossa saúde, hoje falaremos sobre os cuidados na prática de atividades físicas. E temos a alegria de receber aqui no nosso programa pela primeira vez o mestre em ortopedia e traumatologia, Dr. Paulo Roberto Mussi. Seja bem-vindo, Dr. Mussi, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Eliane. Estou às ordens, foi um prazer, uma honra receber o seu convite para poder participar do seu programa. Nós que agradecemos, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui dividindo um pouco do seu conhecimento com os nossos telespectadores. Estamos às ordens, eu agradeço de coração e vamos explicar o que é possível para que as pessoas possam obter a melhor qualidade de vida possível. Doutor, quais os cuidados que devem ser tomados ao iniciar a atividade física, qualquer tipo de atividade física? Vamos separar primeiro a atividade física do que um exercício físico. Isso, a diferença entre eles. Isso. A atividade física, por exemplo, você está na sua casa limpando lá uma vidraça, fazendo movimento na cozinha, isso já é uma atividade física. O exercício físico ele é programado. Eu vou ficar 1 hora na academia fazendo exercício, vou ficar 1 hora caminhando, isso é um exercício físico, né? Essa é a diferença, que qualquer coisa que se fala de atividade física é o movimento do ser humano, da pessoa em si. Sim. Mas quando você vai iniciar o exercício físico, a atividade física, que vamos simplificar chamando assim, você tem que tomar alguns cuidados especificamente para o tipo de atividade que você vai fazer e a idade que você está. Então, você tem que ter pelo menos uma avaliação cardiológica, né? Uma avaliação cardiológica é fundamental, dependendo principalmente se você vai fazer uma atividade física de alto impacto, de grande intensidade. Isso precisa de uma parte cardíaca bem avaliada, para que você não corra riscos de ter um infarto, um AVC, alguma coisa assim. A parte ortopédica precisa de avaliação? Nem sempre. Você, se tiver uma artrose, uma artrite reumatoide, alguma coisa desse tipo, é uma avaliação extremamente fácil de fazer. Mas a parte que complica a vida da pessoa é a parte cardiológica. É muito importante esse alerta, então, para as pessoas que nos acompanham. A parte cardiológica é o primeiro passo. Exatamente. Então, ele tem uma avaliação cardiológica, está liberado, aí ele vai ter um planejamento do que ele quer, o que ele pretende. É fundamental que toda atividade física, vamos chamar assim, ela precisa de um planejamento. O que você quer? Você precisa de ganhar massa muscular? Ou você quer manter a massa muscular? Quer perder peso? O que você quer? Aí, diante de um professor de educação física, um personal, se possível você sempre ter um personal ao teu lado, você vai fazer a tua programação para a semana e como vai fazer a execução desses movimentos. O que é melhor para a tua idade, o que não é, enfim, o que pode te causar um dano e o que não pode. Doutor, tem algum horário que é mais indicado para a prática de exercícios físicos? Existe uma frequência ideal para praticar essas atividades? Olha, existe. Então, vamos assim, quem precisa de perder peso é melhor pela manhã. Tá? Pela manhã há uma maior acentuação da perda de gordura. Ao passo que à tarde, não, à tarde é a maior ganho de força. Por quê? Porque à tarde há um aumento da temperatura corporal. Então, os grandes atletas, os olímpicos e tal, eles são assim, orientados para praticar a sua atividade física no horário da competição. Olha então, só. Se a competição é à noite, ele vai fazer um treino mais específico à noite. Se é à tarde, à tarde. Se for pela manhã, a competição, pela manhã. Mas isso para os atletas de alta performance. Não é o caso do que nós vamos querer falar aqui, que é as pessoas, né, normais, fazer atividade física para ganhar saúde. Tá? Então, assim, você tem a finalidade de perder peso, de manhã é melhor. Nos primeiros horários do dia, 6, 7 horas, tem muita gente que gosta de acordar e fazer a sua atividade física. Esse horário é ótimo, então, doutor? É o melhor horário para perder peso, sim. Que interessante. Aí você quer ganhar força. Eu perdi muita massa muscular, fiquei adoentado, fiquei acamado muito tempo, um pós-Covid. Aí eu preciso ganhar, além de força, eu preciso ganhar de resistência, eu quero ganhar massa muscular. Massa muscular. Aí você faz um pouco de manhã e pode fazer um pouco à tarde, que você ganha maior potencial, maior força muscular.
Que interessante, doutor. E existe uma frequência ideal, então, vamos dizer, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, as pessoas que praticam exercícios físicos todos os dias? Sim, existe. O que assim, é bem conceituado, já é uma coisa bem estabelecida. Se você faz uma atividade de impacto moderado, um exemplo, a caminhada, ela deve durar de 150 minutos por semana. Por semana. Então seriam, São vamos dizer, 2 horas e meia. então seriam mais ou menos 3 dias de 50 minutos. Né? Ou se ela for de alta intensidade, 75 minutos. Também você pode dividir. A vantagem de você fazer uma atividade ou outra é que para as pessoas mais velhas a gente recomenda esse de duração mais longa, que é o chamado exercício aeróbico, tipo uma caminhada, que não traz tanto estrago na cartilagem, diferente do alto impacto, que já judia um pouco mais da articulação. Né? Então, para os mais jovens, tudo bem, mas para uma pessoa que já tem um pouquinho de artrose, um pouquinho de degeneração da articulação, você vai pedir para ele correr? Não é uma coisa boa. Ele pode até fazer, mas ele vai ter muita dor e vai acelerar o processo de desgaste. Então, existe sim essa frequência que é importante, então, seguir, devido à questão de baixo impacto e com alto impacto, que é o caso da corrida, caminhada. Exatamente. A gente vai falar depois, doutor, sobre os exercícios mais indicados, então, para quem tem um pouquinho de idade mais avançada, né, para os jovens, enfim. E quais os problemas mais comuns, doutor, decorrentes da falta da atividade física? Porque eu acho que está relacionado à saúde como um todo. Perfeito. O que está... Hoje já tem um estudo muito interessante da Organização Mundial de Saúde, que é o seguinte. No século XXI, que é o nosso século, a previsão é que 800 milhões de pessoas morrerão em decorrência do uso do cigarro. Nossa, que E alarmante isso, doutor. É alarmante. E a mesma quantidade para os sedentários. Para as pessoas que não fazem atividade física, nós temos um índice de mortalidade de 800 milhões de pessoas por não fazerem atividade física. Essa é uma previsão da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, precisamos pôr o corpinho para mexer. Sim. Por quê? Qualquer atividade física é bem-vinda. É muito melhor do que você andar 10 minutos, 15 minutos, do que você ficar um dia todo sentado na frente de uma televisão, só vendo televisão, ou lendo um livro e não faz uma atividade física. Para você melhorar, inclusive, a sua inteligência, o teu aprendizado, a tua memória, a tua independência de movimentos, tomar banho sozinho, ter a tua atividade sozinho, trocar de roupa e tal. Você fazendo atividade física, você normalmente vai aos 80, 90 anos independente. Com mobilidade. Com mobilidade, você não depende de ninguém. Ao passo que as pessoas que são sedentárias, muitas vezes aos 60 anos já está dependendo de um cuidador, de um filho, de uma filha, enfim, para alguém cuidar, porque ela já não tem os movimentos de independência. Verdade, doutor. Que interessante. Então, exercício físico em todas as idades é importante, é necessário. Perfeito. A criança, né, que se fala muito. Hoje já tem a medicina do esporte pediátrico. Exatamente. Né? Então, o que acontece, por exemplo, numa criança? Com que idade? Ela tem já consciência, ela gosta de atividade física, já deve ser estimulada. Ela vai fazer uma reserva de músculo para o futuro, quando ela envelhecer. Então, isso que eu ia te perguntar, doutor. O músculo, ele tem memória ou não? Isso é mito ou é verdade? Então, realmente é verdade? O músculo, ele não só tem a função biomecânica de nos levar para cá. Sim. Não, ele tem uma função de produção de hormônio. Hoje se sabe que a irisina e o BDNF, que é uma enzima que age no hipocampo, que é uma área do cérebro responsável pela memória, pela inteligência, pela alegria, pela tristeza, enfim, está no hipocampo. E essa enzima, ela nutre o hipocampo, aumentando aquela sinapse, que é a junção das células nervosas, e engrossando, inclusive, aumentando o número de células nervosas do hipocampo. Por isso que a atividade física é fundamental. Você precisa estimular a pessoa a aprender. E a criança, ela tem que assim, notar que ela vai aprender como aprender matemática. Você não vai já começar lá na frente. Ela tem que começar lenta e progressivamente. Pegar um bom professor, isso que é um personal bom, bem competente, que seja cuidadoso com a criança, porque a criança ela está sujeita a ter mais lesões já na infância
do que depois, quando ela está na fase adulta. Se ela começar fazendo errado uma atividade na infância, ela vai ter problemas no futuro. Nossa, doutor, um ótimo alerta, inclusive. O acompanhamento de um profissional, então, é essencial, sempre. Fundamental. Doutor, e agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão de quais atividades. A caminhada, o doutor citou, então, para quem tem um pouquinho de idade já um pouquinho mais avançada, é o ideal. E para quem faz atividade de alto impacto, como evitar as lesões também, doutor? Quais são as atividades mais indicadas assim para cada faixa etária? Os jovens, vamos dizer assim, entre 20 e 40 anos, né, que hoje são os grandes frequentadores das academias, há um estudo muito interessante, né? Eles fazem muito, só um pouquinho, eles fazem muito crossfit, né? E tem Isso. Então, o crossfit ele é altíssimo impacto, né? Você pode fazer, mas não exagerar. O problema é o exagero. Tudo que você faz dentro de uma coisa mais ou menos normal, previsível, é aceitável, tudo bem. Mas quando você exagera, você está extrapolando e está prejudicando a sua saúde. O exemplo típico. Então, o que o nosso corpo humano precisa? Ele precisa de alongamento, de flexibilidade, ganho de resistência, de força, e ele precisa de repouso. O muito repouso importante. é essencial. Então tem a fase, se você, por exemplo, você tem 100 calorias, se não fizer nada, de 60% a 80%, o teu organismo vai consumir dessas calorias, que é o chamado metabolismo basal, que é o funcionamento do coração, do intestino, as atividades que nós não queremos que funcionem independente da nossa vontade. É verdade. Tá? E 20% até 30%, 40% vai depender da atividade física, né? Se você quer queimar mais calorias ou não. Mas assim, de uma maneira geral, a atividade física melhor que existe, para cada idade é uma situação. A de alto impacto, ela não pode ser muito repetitiva. Esse é o grande problema, e danificar uma articulação. Nossa. Veja você, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, a criança, ela é encorajada a praticar todos os tipos de atividade física de alto impacto. É mesmo? Por quê? Se ela faz vários tipos de atividade de alto impacto, sem problema nenhum, está provado que não vai trazer dano. Se ela só pratica uma atividade, ela só chuta com o pezinho esquerdo, com o pezinho direito, ela só joga futebol. Aquela sobrecarga, o vôlei, por exemplo, a criança que só joga vôlei, só treina vôlei, essa sobrecarga, o salto, o corte, o treinamento do vôlei, vai sobrecarregar uma determinada estrutura que vai provocando os chamados microtraumas. São pequenos traumas, pequenas fraturas que vão ocorrendo, que ao longo do tempo se torna uma doença grave. Nossa. Então tem aí as osteocondrites, que são as lesões que ocorrem no joelho de crianças, dos jovens. Tem as espondilolise, que dá na coluna, que é principalmente dos nadadores, né, que eles nadam e começam com dor muito grande, aí eles ficam com uma curva muito grande na coluna, porque forma uma fissura no osso, que é assim para entender. Depois isso pode se reverter. Então tem os Guttstaller, que é uma doença que dá logo abaixo do joelho, forma um caroço enorme de tanto chutar. Então, tudo isso aqui, se você previne, se tem um bom orientador, você tem um bom professor, tem alguém que gosta da criança e quer o bem da criança. Por isso que a atividade só específica de uma coisa é condenada na criança hoje. Depois, quando ela tem uma certa maturidade, tudo bem. Aí ela pode praticar mais o esporte específico. Doutor, e para quem faz a academia, então, aquelas atividades de alto impacto, às vezes fazem só musculação. O interessante, então, o repouso, que o doutor citou também, e intercalar, né? Fazer o aeróbico, aí depois fazer um pouquinho de musculação. Isso seria o ideal, então, doutor? Perfeito. Porque na fase que você está assim, ativa lá, pulando, correndo, saltando, está lá na esteira, essa é a fase do catabolismo. Você está destruindo a tua musculatura. Com o repouso, vem o anabolismo, que é a fase de regeneração, de reparação do músculo que foi agredido. Por isso que o repouso é fundamental. Então, tem muito jovem que quer ficar fortinho, bonitinho para as meninas lá. Aí ele vai 6 dias da semana e só não vai no domingo porque é fechada a academia. Então, ele vai todo dia, mas não ganha massa, ele não incorpora. Por quê? Porque ele não tem repouso. É fundamental o anabolismo. Então, seria o quê? 24 horas, doutor? Um dia. Um dia, 24 horas. Dá um repouso para que o corpo se repare. Existe a necessidade da reparação do nosso corpo.
E o músculo é o nosso corpo. Nós somos, 40% do nosso corpo é músculo. Olha só, Então, é o que nos sustenta. É o que nos sustenta. Doutor, nosso bate-papo está sendo muito especial. Nós vamos a um rápido intervalo. Tenho certeza que você aí em casa está nos acompanhando e está aprendendo muito aqui com o Dr. Paulo Mussi. E, claro, a gente vai a um intervalinho rapidinho. Voltamos já já com mais dicas e orientações. Continue conosco. E voltamos com o Vida Mais Leve deste sábado e seguimos com orientações sobre os cuidados na prática de exercícios físicos. O nosso entrevistado é o mestre em ortopedia e traumatologia, Dr. Paulo Roberto Mussi. Dr. Mussi, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco, dividindo um pouco do seu conhecimento com os nossos telespectadores. E eu já retorno te perguntando, quais são os mitos comuns sobre a saúde ortopédica e os exercícios físicos? Que às vezes as pessoas chegam no consultório e falam horrorizadas com algumas coisas, aí o doutor fala, não, isso é verdade, até que ponto é verdade, até que ponto não é. Existem alguns mitos, doutor? Existe e é bem comum. Até quando eu me formei, isso aí era real, assim, era uma conversa de congresso. É mesmo? Então, assim, a natação, a pessoa que pratica natação, esse menino vai crescer muito. Quem joga basquete, quem faz a ginástica, a ginástica olímpica, né? Sempre foram pessoas pequenas, de porte físico pequeno. Então, por que elas... porque a sobrecarga daquela atividade física não deixa a criança crescer. É um mito. É tudo Mentira. mito. Não existe isso. O que acontece? É que você percebe que na ginástica rítmica ou na ginástica olímpica, o impacto é grande. E a criança é pequena porque ela se adapta muito bem àquele tipo de esporte. Você vai pegar um grandalhão de 2 metros para fazer ginástica olímpica? Não consegue. Não dá. E você pega um pequenininho para fazer basquete? Não vai dar. Não tem, ele não se adapta àquele tipo de esporte. Sim. Então, essa adequação, se alguém tirou da cabeça que quem pratica isso cresce muito, quem pratica basquete cresce muito, quem faz natação cresce muito. E o pequeno ele não cresce porque o impacto da ginástica rítmica faz com que ele não cresça. Mentira, isso não existe. Tá? Nossa, então... É um conceito que nós temos que tirar. Uma outra coisa que é perigosa, que está se usando muito, é a testosterona. Então, muito jovem, exato, que ainda nem terminou o crescimento, já quer usar a testosterona, que é o hormônio. É um perigo. Não vale a pena, porque a testosterona, essa sim, vai fechar a placa de crescimento mais rápido e esse jovem não vai crescer o suficiente que ele cresceria se não usasse a testosterona. É mesmo, doutor? Então, isso tem que tomar muito cuidado, além da atrofia testicular e outras inconvenientes que o uso da testosterona traz. Essa questão de suplementos, enfim, do uso indiscriminado desses suplementos, essas coisas, isso também é importante, doutor, a gente falar para os nossos telespectadores e fazer um alerta, porque tudo tem que ser com a supervisão de um profissional. Sem dúvida nenhuma. O que se usa hoje, assim, que o pessoal aceita o uso, é da creatina. A creatina, conceitualmente, ela é, usando de 3 a 5 gramas por dia, na hora certa, ela batida com a vitamina, banana, maçã, alguma coisa, a absorção é melhor, ela não vai prejudicar. Hoje, depois da época pós-Covid aí, que as pessoas perderam muita massa muscular, então o uso da creatina com pessoas que são bem orientadas para fazer o uso disso, geralmente são os geriatras, os clínicos, é bem conveniente. Agora, usar anabolizante... Isso, exatamente. Não caiam nessa, é um perigo, sabe? A gente contraindica formalmente o uso de anabolizante. É o efeito rebote, a gente fala, doutor. Exatamente. O perigo é muito grande. A longo prazo, isso vai trazer efeitos malignos. Quando a pessoa está usando, ele está todo bombadinho, está bonito e tal, mas ele não sabe o que lá na frente está esperando por ele. Verdade. Ótimo alerta, doutor. E aí, doutor, eu quero te perguntar quais os exercícios assim mais apropriados para as pessoas que querem melhorar a saúde das articulações, doutor? Porque essa também é uma preocupação constante.
Tem algo que, de repente, para suplementar, para ajudar, e também alguns exercícios que são indicados para quem tem problemas, dificuldades em relação às articulações? Sim. Tem um estudo que, assim, vou falar primeiro das atividades. Tem um estudo que foi feito em Atlanta, em que a pessoa em pé, vamos falar sobre o joelho, que é a articulação mais sofrida, né? Quadril e joelho. Sim. Você estando em pé, o peso que descarrega em cima do joelho é de uma vez do teu peso corporal. Nossa. Quando você fica numa posição um pouquinho fletido, em torno de 30 graus, naquela posição, como se fosse dar um salto, a sobrecarga no joelho é de 3 vezes o teu peso corporal. Nossa, doutor. Tá? Então, uma pessoa de 70 quilos vai ter 210 quilos de pressão nas articulações. E se ele fica acocorado, totalmente acocorado, são 9 vezes o peso corporal dele que está sobrecarregando a articulação. Gente, olha que interessante a gente saber e entender o que o doutor está falando, porque então agora a gente entende que alguns tipos de exercícios não podem ser feitos. Não pode ser feito, exatamente isso. E principalmente se você já tem um dano no joelho, por exemplo, já teve uma ruptura de menisco, uma lesão de ligamento, evitar os exercícios de alongamento ou de fazer extensão contra a resistência com pesos. Né? Põe um peso excessivo na perna, põe lá no pé e faz ele ficar levantando o peso, eles dão uma sobrecarga muito grande na patela e vai degenerar essa articulação muito mais rápido do que ele está imaginando. Doutor, que informações tão válidas, tão importantes. Então, o exercício para preservar a cartilagem, na verdade, é um exercício de fortalecer a musculatura. Você deve, teoricamente, dividir a sobrecarga da articulação com a tua parte muscular. Divide, fortaleça teu músculo que você está protegendo a tua articulação. Por isso que é fundamental, quando se fala em atividade física, flexibilidade, fortalecimento e exercício aeróbico. Aí você está com o trio completo. Essa é a fórmula mágica para você ter uma atividade física exemplar e saudável. Muito bom, doutor. E sempre o acompanhamento de profissionais da área também faz toda a diferença, doutor. Mas é fundamental, se você puder ter um personal te orientando, que ele seja capacitado, esse é o ideal. Mas não é necessário você se movimentar, ter a obrigação de ir em academia. Tem gente que não gosta de academia. Mas nem por isso você pode, eu não vou praticar esporte exercício físico porque eu não gosto de academia. Não, faça em casa. Hoje tem tantos vídeos aí no YouTube que você vê um caminhão deles que ensina. Sim. Mas se você puder ter um professor te orientando, é muito melhor. Que faça 2, 3 meses com um professor, um personal, depois que continua fazendo em casa. Mas é sempre bom ter uma orientação. O exercício errado é muito prejudicial. Se você faz um determinado exercício físico de forma inadequada, em vez de você buscar a saúde, você está buscando problema. É verdade. Doutor, e para a gente encerrar o programa, agora assim como um todo, o doutor falou então sobre os exercícios indicados, os que são ideais para termos qualidade de vida, mas agora assim no contexto geral, doutor, quais são as dicas como médico, que é uma família tão linda, tão tradicional aqui no município de Pato Branco, é referência, o Hospital Tereza Mussi. A gente vai trazer numa outra oportunidade também uma entrevista com o doutor falando sobre sua história de vida aqui no nosso programa também. E quais são as dicas, então, para vivermos bem, vivermos melhor, doutor, e termos qualidade de vida e, claro, associado à saúde mental, que também é importante, não é, doutor? Sem dúvida. A palavra-chave é movimentar. Você tem que fazer atividade física. É muito importante. Sabe? As pessoas teriam que ter, se você tivesse assim, que falar qual que é a pílula dourada, o que me vai trazer saúde, felicidade, segurança, equilíbrio, mente boa, mente aberta, mente sã, seria o exercício físico. Esse seria a pílula, se pudesse confeccionar uma pílula, essa pílula seria a pílula do século. Não tem atividade melhor do que essa. Só um detalhezinho que eu vou só fazer aqui. Hoje já tem um estudo que diz que a atividade de alto impacto por curto período de tempo é muito benéfica. Que inclusive de 5 a 10 minutos por dia de alto impacto protege muito o coração. É mesmo? Então tem um estudo revolucionário que agora estão partindo para que exercícios de longa duração nem sempre é tão eficaz quanto os de curta duração e alta intensidade. Está se mudando um pouco o conceito. E é preciso sempre ficar alerta,
para os resultados, o que é que está vindo de novidade, ficar em cima dos professores de educação física, dos médicos, para saber o que é melhor. Doutor Paulo Mussi, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer recebê-lo, nosso bate-papo descontraído, tão gostoso aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou sempre às ordens quando precisar. Será um prazer estar aqui. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve hoje. Não falei que o programa estaria especial. O nosso programa hoje foi demais. Participação, então, do nosso mestre em ortopedia e traumatologia, Paulo Roberto Mussi. Mande o seu recadinho para a gente, vidamaisleve@redeselinalta.com.br. Nos mande também aí, nos siga nas redes sociais, mande seu recado nas redes sociais também, @vidamaislevetv. E claro, nosso portal selinalta.com.br. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre. Até o próximo sábado. Eu te espero. Até lá.